Nessa videoaula você vai aprender como registrar um domínio para o seu site. Então, um domínio nada mais é do que um endereço virtual que identifica a sua propriedade para o mundo. Ou seja, eu digito o domínio e acesso o site, mas não apenas o site, como também o e-mail. Então, quando a gente registra, por exemplo, Marco Floriano, meu nome.com.br, eu transformo esse endereço, coloco ele no navegador e posso acessar o site pelo navegador. Ou coloco no e-mail, né, por exemplo, contato@marcofloriano.com.br, e ali eu consigo enviar mensagens para esse domínio. Lógico que por trás do domínio sempre precisa haver um servidor web ou um servidor de e-mails para poder resolver o que vai aparecer nesse domínio. Então, por exemplo, eu vou fazer o registro do domínio, porém, se eu não comprar uma hospedagem ou configurar um servidor web com esse domínio, a gente não vai conseguir fazer esse domínio funcionar. Então, ele não vai ter sentido nenhum. Porém, antes da gente poder ter o site, é necessário que a gente registre o domínio. Depois dessa introdução rápida, vamos então começar com as várias técnicas de registro de domínio. Aqui no Brasil, primeiramente, nós precisamos considerar a nossa autoridade de domínios, que é o Registro BR. Então, o Registro BR é uma organização independente que é responsável por controlar todos os domínios com extensão .br. E aqui eu já adianto para você que muitas vezes, quando você vai registrar o primeiro domínio ou você ainda não tem muito conhecimento, você pode pensar assim: nossa, eu vou fazer só o .com, ou eu vou fazer só o .com.br, e ficar naquela dúvida, né? Registro os dois, registro um, qual registrar primeiro? Bem, pela minha experiência como desenvolvedor web, também como blogueiro e instrutor, e trabalho um bom tempo com marketing na internet, eu recomendo que você registre segundo o seu público-alvo. Então, por exemplo, se o seu público-alvo estará no Brasil, é interessante você ter primeiramente um registro .com.br. Se o seu público-alvo, ao contrário, vai estar em todo o mundo, espalhado pelo mundo, então seria interessante você ter um .com. Ou se for estar nos Estados Unidos, quem sabe o .com, .us, e assim pegando a extensão de cada país segundo o qual o seu projeto, o seu site irá atuar. Pensando nisso, é quando eu recomendo o registro do .br, ok? Aqui no registro BR, então, eu recomendo para a maioria dos usuários, porque a maioria dos sites vão rodar no Brasil. Mas se você for ter uma versão em inglês do seu site, é legal talvez considerar o registro do .com e assim por diante, segundo cada país. Bem, registrar é fácil. Uma vez dentro do registro BR, basta você digitar aqui o nome do seu site e aí você faz a pesquisa rápida para ver se esse domínio está disponível. Por exemplo, meuprimeirosite.com.br. Uma vez que você clica aqui na lupa, ele vai retornar para você se o domínio está disponível ou não para registro. Quando você registra um domínio, ele fica preso, atrelado ao seu CPF ou CNPJ. Então, outra pessoa não poderá registrá-lo durante todo o período que você for fazendo o pagamento. Quando você deixar de pagar, esse domínio vai ser congelado por um período. Eu acho que varia de 30 a 60 dias na prática, não tenho certeza. E depois ele volta para, vamos dizer assim, para venda. Aí qualquer um pode registrar. Então, cuidado para não perder um domínio por falta de pagamento. Como esse aqui não está disponível, ele não me interessa. O que eu tenho que fazer? Procurar variantes. Meu primeiro site no Brasil, por exemplo, .com.br. Ah lá, esse aqui está disponível. Bacana, né? O legal é que quando você não consegue registrar aquele exato domínio que você queria, ele geralmente te dá algumas, deixa eu apagar aqui, algumas alternativas. Então aqui embaixo, olha, repare que, lógico, o registro BR, que é a autoridade máxima no Brasil, ele vai te dar várias variantes com o .br, .agr, .art. Então o que acontece, gente, hoje em dia? Com a propagação e a evolução da internet, novos tipos de domínios foram sendo criados. Então agora nós não temos apenas o .com.br. Nós temos, por exemplo, um muito poderoso que é o .ind.br. Ind por causa de indústrias. Então, se você está criando o site para uma indústria, vale a pena você ter o .ind.br. Em termos de indexação, ele vai ficar muito próximo do .com.br. Ah, Marco, mas tem o .com.br disponível. Qual que eu devo
registrar para minha indústria, o ind ou .com, .ind ou .com. Lógico, você deve começar pelo .com.br. O .com ele tem mais visibilidade no mecanismo de busca, ele tem mais poder. Porém, digamos que alguém já registrou o nome da sua empresa .com.br e o .ind.br está disponível e você tem uma indústria, poxa, vale a pena você registrar esse .ind.br. E assim por diante. O .inf também é legal para sites de informações, sites tipo revista, wikis e assim por diante. O .net também é muito utilizado, especialmente como uma variante do .com para conteúdos, né? Porque net vem de internet, ONG, né? Para quem está criando aí uma ONG, obviamente. Muitos aqui eu não conheço, mas alguns são bem óbvios. tv.br, wiki.br, vlog. Eu acho que tem até .blog, olha. Então, seu nome, .blog.br é muito legal se você está querendo criar um blog com o seu nome, ok? Não fique limitado ao .com.br quando você for registrar o seu domínio, mas dê preferência a ele. Na minha opinião, ele é um dos mais importantes. Então eu vou tentar registrar aqui o da minha esposa, vamos ver se está disponível, se bem que a gente já registrou. Vamos tentar pegar aqui um outro. Aqui.com.br, está disponível. Aqui também cabe uma dica. Você vai ter um bocado de dificuldade quando você for registrar um domínio, porque provavelmente muitos domínios já estão registrados e você não vai encontrar aquilo que você quer logo de cara. Então é legal fazer um brainstorm em relação às palavras que você vai estar utilizando. Não use palavras longas. Se for fazer um domínio longo, use uma frase. Por exemplo, meu primeiro carro. Legal, sabe? É um domínio interessante, porque é uma frase. Agora, não vai fazer, por exemplo, MP carro, aí já é curto, mas aí talvez não seja tão fácil da pessoa lembrar por causa de MP carro. Se bem que MP carro ainda é fácil, né? Mas, enfim, evite muitas siglas e letras. Eu acho que número nem é... Número é permitido, mas nem é recomendado você estar utilizando. A menos que faça parte da sua empresa, no nome. Por exemplo, curso7.com.br, que é o site que atualmente a gente tem aí os nossos cursos grátis de WordPress. Vale a pena você dar uma olhada. Seguindo então, uma vez que você escolheu, você vai registrar. Você vai precisar informar o titular, tá? E aí você vai seguir, continuar. Veja, aqui cabe uma observação. No Brasil, quando você registra um domínio por uma empresa de hospedagem, você fica atrelado a ela. Então eu, Marco Floriano, gosto muito de trabalhar com a local web. Então, consequentemente, os meus domínios vão ser todos administrados pela local web, embora os .com.br da vida fiquem ainda disponíveis aqui no registro BR. Mas o registro BR não vai deixar eu fazer esse registro porque eu tenho que fazer pela local web. Ele é o responsável pela administração dos meus domínios que estão no meu CPF. A qualquer momento eu posso fazer login aqui no registro BR, tá? E nesse login eu altero o responsável, caso eu queira, mas eu sempre tenho que ter uma empresa responsável. Então, como o meu responsável é a local web, vamos dar uma olhada aí como seria registrar esse domínio por dentro da local web, o IMP, o M2P carro, né? Posso até colocar outro domínio aqui, esse é só para a gente ter uma ideia. Então, uma vez no site da local web, que é uma outra opção, caso você queira, você pode seguir aqui, olha, nessa barra de busca e colocar mpcarro.com.br. Tem várias variantes, olha, .com, .net. O legal de você estar na local web ou no Host ou aí na HostGator, GoDaddy, qualquer uma dessas empresas é legal você estar fazendo o registro do seu domínio, não se preocupe. Estou usando a local web como exemplo apenas. Então, o bacana dessas empresas é que eles oferecem os domínios que não são apenas o .br, tá? Então, às vezes você quer registrar o .com e aí você não tem essa opção aqui no registro BR, infelizmente. Mas de uma forma ou de outra, todos os domínios BR vão parar lá, ok? Então, se eu for registrar aqui o mpcarro.com.br, clicar em pesquisar, ele vai fazer a busca, olha aqui, e vai falar para mim que esse domínio está livre. Legal. Junto com ele, eu posso registrar outros domínios, olha, .com, .net, .org, ainda são os mais importantes. Uma vez que eu seleciono o domínio que eu quero, eu vou precisar
escolher um plano de pagamento. Então, o plano de pagamento para domínios, ele costuma ser anual. Então, toda vez que você for registrar um domínio, olha, eu vou registrar um aqui na GoDaddy agora, para a gente dar uma olhada aqui. Toda vez que você for registrar um domínio, você vai acabar tendo que aderir a um plano de pagamento. Esse plano de pagamento, ele geralmente é anual, ok? Então, aqui na GoDaddy, olha, eu vou em domínios, e aqui eu vou colocar o mpcarro.com.br. Olha, o mpcarro.com.br está disponível. Você notou aqui que o preço está diferente da local web. Por quê? Porque cada empresa tem uma estratégia, geralmente uma mais agressiva que a outra de preço. Então, como que funciona da local web? R$ 36,90 no primeiro ano, depois passa para 60 e tantos reais cada ano. Na GoDaddy você vai pagar R$ 19,99, porém você vai ter que fazer 2 anos de registro. Então vai dar mais ou menos aí R$ 40 reais, ok? É mais caro. Por quê? Porque aqui você vai ficar 2 anos com o seu domínio, mas compensa, porque se você está levando a sério o projeto, vale a pena você pagar aí 2 anos de uma vez. Agora, se é um projeto teste, não é legal pagar de cara R$ 40 reais por 2 anos. Depois, olha, ele passa a ficar R$ 69,99. E aqui na local web acho que é 64 por mês. Então, comparando aí GoDaddy, né? A gente pode dar uma olhada no HostGator também. Dentro da HostGator, nós vamos aqui. Repare que essas empresas de hospedagem, elas sempre têm essa barra de busca de domínio em cima. Vamos inserir então o nosso domínio aqui também, ver o que eles oferecem para a gente, né? mpcarro.com.br, que a gente está fazendo a pesquisa. Então, o primeiro ano na HostGator, eles estão querendo aí R$ 26,99, olha. E depois a renovação por R$ 59,99. Então, todos os domínios têm um preço relativamente próximo, que varia aí de 20, eu vou colocar 25 a 70 reais por ano. Então, se você parar para pensar, não é um valor muito alto, mas você tem que planejar direitinho, porque se ficar muito caro, depois você não vai conseguir renovar, né? Se você não pagar, você perde o domínio. Então, agora que nós simulamos aí a compra dos domínios do MPCarro em 3 lugares, eu posso estar fazendo aqui mesmo na local web o registro, olha. Nesse caso, ele vai fazer um checkout, olha, uma ficha de contratação, onde eu vou inserir o meu CPF e após isso ele vai registrar para mim. Ele vai gerar para mim um boleto. Vou validar aqui o meu CPF. Aqui você pode colocar outros CPFs caso você queira. E aí a gente continua, olha. Então, geralmente também você tem que ficar esperto que quando você estiver contratando o seu domínio, eles vão oferecer um monte de coisa para você aí. Eu não recomendo que você compre essas coisas, porque você fica preso a essa empresa. Então, não tem problema nenhum eu comprar aqui o meu domínio na local web e depois comprar a hospedagem na Wallhost, ok? Na Wallhost, não tem problema. Então, às vezes, eles querem fazer a venda casada. Eu selecionei aqui, quero contratar apenas meu domínio. Mas ele me oferece aí, olha, hospedagem de site. Essa hospedagem nem é muito legal, eu nem recomendo. Depois tem o e-mail também, que você pode estar comprando, ó, R$26,30 por mês também não compensa, sabe? O G Suite aqui também não recomendo imediatamente, dependendo, cada caso é um caso, então fica difícil você oferecer isso aqui para todo mundo como eles fazem. O certo era a gente ir atrás dessas coisas naturalmente devido à nossa necessidade, não eles terem esses combos sendo oferecidos para nós. Mas é o jeito que o nosso mundo funciona. Só estou falando isso para você ficar esperto e focar a contratação do seu domínio, tá? Então nós vamos lá para o final, clicar em continuar. E aí, veja aqui na Wallhost, você pode vir aqui em hospedagem de sites. Um exemplo, claro, eu não estou recomendando que você compre na Wallhost, nem na local web, nem em lugar nenhum, porque eu não sou afiliado de ninguém, tá? Eu falo para você só o jeito que eu trabalho. Aí você vem aqui, compra um plano e depois aponta o domínio na local web para localhost, para Wallhost. Bem, finalmente ele vai começar a criar o seu cadastro. Então você vai ter que criar a sua conta. Depois que você criar a sua conta, aí sim você vai poder registrar esse domínio. Olha, veja aqui que ele está gerando para mim o mpcarro.com.br por R$ 36,90 por ano. E depois a gente vai para as formas de pagamento, que é a última etapa.
Eu não vou chegar até a última etapa, porque senão esse domínio pode ficar pendente aí na minha conta, e esse não é o objetivo. Mas o pagamento geralmente é feito por boleto bancário ou cartão de crédito. Muito bem, depois que você fizer a contratação do seu domínio e ele ficar disponibilizado no seu nome, você vai poder utilizar a ferramenta chamada RUIS para identificar as informações do domínio registrado. Então aqui em registro.br você pode vir aqui em tecnologia, ferramentas e aqui clicar aqui em serviço de diretório RUIS. O serviço de diretório RUIS ele mostra para você quem é o dono de um domínio.com.br. Então vou jogar aqui o meu domínio. Você vai ver, ó, titular Marco Antônio de Oliveira Floriano, 353, meu CPF, meu país aí no caso, né? Aqui estão os meus servidores DNS. Aqui está a data que eu registrei esse domínio, em 2013, né? Ele vai expirar em 2021 e a última vez que eu renovei ele foi em 2020, em abril de 2020, e o provedor é a LocalWeb. O contato ID do Marco é o não registro BR, é o MAOFL. Está aqui o meu nome, meu e-mail e também desde quando que eu estou nesse mercado, né? No registro BR. O primeiro domínio que eu registrei foi em 2009, aí foi quando foi criado, beleza? Então fica aí essa dica também para você verificar um registro. Pois bem, então isso é o que você precisa saber para registrar o domínio do seu projeto, da sua empresa, né? Depois que você concluir esse registro, então você vai poder contratar uma hospedagem e configurar esse domínio na hospedagem para ter um site.